Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Santa e abençoada tarde, querido povo de Deus. Deus abençoe cada um. Sejam bem-vindos a esta formação brevíssima, não é, gente? Porque esses 15 minutos, eles voam. Aqui, na verdade, deixa eu contar um segredo. Deu 14 horas, simplesmente o tempo nos engole. Ele voa, né? Quando nós vemos, já deu 2h15, já deu 2h30. Aí depois ele segura mais um pouquinho, né? Que nós estamos com Jesus, então leva mais um tempinho. Então vamos lá, queridos e amados filhos de Deus. Aproveito para também reforçar uma coisa. Eu estava vendo aqui os comentários da formação de São José. E uma pessoa disse assim: irmã, adota o meu marido e eu para sermos os seus filhos espirituais. E aí eu disse, mas olha, eles não sabem ainda que eles são. Todos vocês são filhos espirituais nossos. Todos. Só que a gente não dá conta de conversar com todo mundo, não é? Mas todos vocês são nossos filhos espirituais, sim. Né? Não somente na hora da live, não, mas todos os dias. São os filhos mais novos. Tem os mais velhos e tem os mais novos, tá certo? Então vocês sintam-se, sim, filhos espirituais do nosso Instituto Hesed, de cada irmão e irmã. Podem espiritualmente beber da paternidade de cada irmão e da maternidade de cada irmã. Paternidade e maternidade espiritual, tá bom? Mas vamos lá, já vimos 26 parágrafos do Diário de Santa Faustina. 26 parágrafos do Diário de Santa Faustina. Hoje nós vamos para o 27º. Eu quero explicar somente uma coisa do parágrafo 26, porque ontem, depois, quando acabou a live, eu pensei assim, né? Vou explicar porque talvez algumas pessoas não sabem, mas ela mudou a oração por jaculatória, e jaculatória não é oração. O que é que isso significa? A oração central na vida religiosa, além da Santa Missa, porque a Santa Missa é o ápice da vida cristã, inclusive de toda a vida cristã, não somente da religiosa, mas a oração, o ofício divino, é a liturgia das horas. É uma oração que ela é basicamente formada por salmos. Então, a oração do ofício divino, tá certo? Então, olha só, uma Santa Faustina, por causa dessas fraquezas físicas que ela começou a sentir, ela teve, a superiora substituiu essa oração, que é mais longa, por jaculatórios, que é mais curta. É misericórdia, não é? Misericórdia. Então, além disso, tem outros exercícios espirituais que eram próprios da congregação de Santa Faustina. Então, quais eram? Nesse parágrafo 26, quando fala essa parte, tem um númerozinho pequenininho em cima e vem logo em seguida, vem lá no rodapé, atrás, na verdade, nas notas, a explicação. Então, as orações que Santa Faustina deixou de fazer para fazer jaculatórios foram: meia hora de meditação pela manhã, o terço, a via sacra e o ofício da Imaculada Conceição. Estas orações eram obrigatórias na congregação de Santa Faustina. Então, por serem obrigatórias, o religioso, a religiosa não pode deixar de fazer simplesmente porque não dá, porque não pôde. Precisa-se de uma autorização. Então, a superiora dela substituiu, né, tudo isso por jaculatórias. Que quando chega no céu, por isso que a obediência, que eu volto novamente na obediência, que lá atrás ela falou também, não é? Então, por isso que quando chega no céu, tem o mesmo mérito, o mesmo valor. As jaculatórias que Santa Faustina rezou, substituindo essas orações mais longas, o mesmo valor. Por quê? Embora elas sejam mais curtinhas e mais fáceis, né? Mais fáceis porque ela fez com o manto da obediência que nós falamos. Então, Santa Faustina, chegamos no parágrafo 27 e chegamos então também nos primeiros votos. Os primeiros votos não significa que depois vem os segundos e os terceiros. É a primeira vez que se faz os votos. Porque o que é que acontece? Na vida religiosa nós professamos basicamente em todas as congregações os votos de pobreza, castidade e obediência. São os conselhos evangélicos que se chama.
Pobreza, castidade e obediência. E pode haver algum outro a mais. No nosso caso, do nosso Instituto Hesed, nós professamos o 4º voto na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, que é o voto de expiação. E o voto de expiação é uma defesa espiritual, que inclusive esse voto de expiação nós fazemos com uma oração de Santa Faustina também, nos entregando a misericórdia, a justiça do Senhor, para que a misericórdia dele recaia sobre os sacerdotes, sobre os jovens e os judeus. Então, é como se colocar como escudo, não é? Eu vou fazer aqui mais ou menos com a imagem de Santa Faustina. Ela não precisa mais de defesa nenhuma, né? Que ela está no céu. Mas vamos supor que aqui seja um sacerdote. Então nós nos colocamos na frente do sacerdote e dizemos para Jesus assim: Jesus, tudo que vier para esse sacerdote, de tentação, de provação, de luta, do que for, para ele não, para mim. Então nós nos colocamos como um escudo entre o sacerdote, o jovem e a situação de perigo para a alma deles. Entende? Então, no nosso caso, nós fazemos o 4º. Explicando o contexto dos votos religiosos para vocês entenderem o contexto aqui de que Santa Faustina vai falar. Primeiros votos. Um ardente desejo de aniquilar-me. Um ardente desejo de aniquilar-me por Deus através do amor ativo. E, no entanto, imperceptível até mesmo para as irmãs mais próximas. Contudo, mesmo depois dos votos, a escuridão reinou no meu coração, quase por 6 meses. Mas, uma vez durante a oração, Jesus tomou conta de toda a minha alma. Dissipou-se a escuridão. Ouvi dentro de mim estas palavras: Tu és a minha alegria, Tu és a delícia do meu coração. Desde aquele momento, senti no meu coração, ou seja, no meu interior, a Santíssima Trindade. De maneira sensível, sentia-me inundada pela luz divina. A partir de então, a minha alma passou a viver com Deus como uma criança com o seu Pai amado. Então, valeu a pena Santa Faustina ter sido paciente, ter acolhido com boa vontade toda luta. Todas as provas e lutas que ela estava travando. No fim de tudo, escutou de Jesus: Tu és a delícia do meu coração. Então, qual é a luta que hoje você tem passado e que você espera, né, que o Senhor traga a você palavras de conforto, dizendo: Tu és a delícia do meu coração. Em ti, o meu coração descansa, o meu coração repousa. Então, aqui Santa Faustina recebe de Jesus essas palavras de consolo e tem algo mais interessante e misterioso também. Os primeiros votos Santa Faustina está fazendo e antes dos votos foi o período do noviciado. Depois dos votos professados, Santa Faustina se torna uma irmã que se chama professa, irmã que já usa a aliança. Só que eu falei para você que eram os primeiros votos. Ainda vem mais na frente um período ainda. Os votos religiosos eles podem ser renovados de tempos em tempos. Então, qual é a explicação que aqui também as notas do diário traz a respeito dos votos, a respeito desse período de preparação que Santa Faustina passou no noviciado para professar os votos. O período de 2 anos de noviciado termina com a profissão de votos temporários. Temporários porque ainda vai ser renovado e ainda também é uma preparação para os votos perpétuos. Irmã Faustina fez a profissão temporária no dia 30 de abril de 1928. Então, agora, 30 de abril, então, foi data de lembrar os votos temporários de Santa Faustina. 1928, 38 e 48. Façam as contas aí, irmã, e me digam, para não demorar aqui. Quantos anos de profissão temporária de Santa Faustina, dia 30 de abril? Olha que bênção, né? Que graça. Então, um período de muita riqueza na vida religiosa e na vida dela. E ela que era destinada a uma grande missão, a ser apóstola da Divina Misericórdia e anunciar para o mundo. Então, além disso, além das lutas próprias da missão de anunciar a misericórdia para o mundo, ainda havia ali a luta a ser travada com o mal, porque o inimigo não quer os votos religiosos, ele não quer religiosos no mundo. O Papa Bento XVI disse uma vez em um certo documento dele que
os religiosos contemplativos são como que as colunas do mundo. Como que as colunas do mundo. E lá para Santa Míria de Jesus crucificado, é uma outra santa também muito mística. Em uma outra ocasião você fica sabendo dela. E ela passou pela experiência da possessão diabólica e da possessão angélica, com a permissão de Deus. Depois você pesquisa, o irmão Luiz Maria sabe falar disso assim para você rapidinho também. Mas apenas para dizer para você que desses momentos da possessão diabólica, o inimigo falava pela boca dela, Jesus deixou também, o Senhor permitiu essa possessão para que o demônio fosse humilhado, porque ela era muito humilde. E aí, numa dessas palavras, ele disse: eu odeio as 3 coisas ruins. As 3 coisas ruins, quando você perguntou para ele, o padre pergunta o que é, ele diz claramente que são os votos religiosos. É por isso que vocês que estão aí desse outro lado têm que rezar muito por nós. É por isso que vocês precisam ter um grande cuidado espiritual de rezar por todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. O demônio odeia a vida religiosa. Ele odeia a vida consagrada. Ele odeia. E assim, por isso que lutou tanto contra Santa Faustina e por isso que também colocou ela em situações tão terríveis de sentir até mesmo o ódio, como você viu nos parágrafos anteriores que lemos também, não é? Então, 2 lutas ali ao mesmo tempo. Luta porque era destinada a ser apóstola da Divina Misericórdia, luta porque estava se preparando para a profissão de votos. Ontem tivemos a graça de termos 3 irmãs aqui no nosso instituto realizando, fazendo os seus votos, professando os seus votos pela primeira vez. E a irmã Maria Angélica, a irmã Maria Cândida e a irmã Maria Águeda. Eu perguntei para a irmã Maria Angélica assim. A Maria Angélica sempre está com vocês aqui também nas lives. Ela que vai ajudando, as irmãs a comunicar os horários das coisas, tudo. E aí eu perguntei para ela, a irmã Maria Angélica, ela é bem baixinha assim, um pouquinho maior que a irmã Maria Alexia. E eu disse assim para ela: Maria Angélica, tá feliz? Ela disse: tô demais, estou muito feliz. E eu disse: como é que foi na oração? Eu fiquei muito nervosa, muito. As irmãs perguntaram por que as outras estavam sorrindo e eu estava séria. Eu disse: é porque eu fiquei muito nervosa, estava muito nervosa. Na hora que foi ler a profissão, a fórmula dos votos. Se eu fiquei muito nervosa em Medviges, é muito sério, não é o compromisso que nós assumimos. Eu disse: é muito sério. Por isso que precisamos da graça de Deus, não é? E termos um coração humilde e simples e a oração de vocês. Então, vamos rezar agora. Rezar pedindo que o Senhor, assim como ajudou Santa Faustina, com esse consolo, dizendo: tu és a delícia do meu coração, você também possa dizer para Ele que Ele é a delícia do seu coração. Olhar para a cruz de Jesus e dizer: Jesus, tu és a delícia do meu coração, mesmo na cruz, mesmo chagado, mesmo com tanto sangue derramado, tu és a delícia do meu coração. Vamos rezar então e vamos chamar por Ele. Vem, Jesus. Jesus, eu confio em vós.